Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Eliane e nós vamos ver mais atividades sobre o quarto banco de atividades de matemática, tá bem? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a atividade 6, que fala sobre o cálculo mental, tá bom? A gente vai tentar fazer alguns cálculos de cabeça. Isso não significa que se eu não conseguir, não posso contar as bolinhas. Posso também, tá bem? Então, a gente vai começar aqui, eu vou explicar para vocês o como fazer, ok? Então, vamos lá. Júlia e seu pai gostaram de brincar, de jogar dados. Júlia jogou os dados e falou o resultado da soma dos pontos é 12. Você acha que ela acertou? Então, pessoal, para a gente saber se ela acertou ou não, a gente precisa fazer a conta, certo? 4 mais 3 mais 5. Então, vocês vão contar e vão responder se ela acertou. Se ela acertou, tem que ter 12 como resultado, ok? Aqui vocês vão fazer sozinhos. Se eu não conseguir fazer o cálculo 4 mais 3 mais 5 de cabeça, eu posso ir contando as bolinhas, tá? Porque a gente está no começo das atividades com cálculo mental, ok? Então vamos lá. O pai de Júlia explicou que ela pode registrar esta jogada assim: 5 mais 4 mais 3 igual a 12. Certo? O que ele fez? Ele somou 4, colocou aqui mais a quantidade de bolinhas do segundo dado e a quantidade de bolinhas do terceiro dado e fez a conta. 5 mais 4, 9 mais 3, 12. Ok? 2. Faça o registro de cada uma das situações abaixo, como o pai da Júlia explicou, e determine o resultado de pontos obtidos em cada uma. Aqui, pessoal, não é colocar apenas o resultado. Nós temos que fazer igual o pai da Júlia, ok? Então, olha lá. Como o pai da Júlia fez? Ele olhou o primeiro dado e viu a quantidade. 1... mais, olhou o segundo dado, viu a quantidade. 2, mais, olhou o terceiro dado e viu a quantidade, olha lá. 3, 6, mais 6, igual. Aí você pode fazer o cálculo mental. 1 mais 2, 3, 3 mais 6, 9, colocar aqui. Ai, não consigo ainda, fazer dessa maneira. Então, eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu o resultado, ok? Então, vocês vão continuar fazendo aí. Como o jogo de dados, Júlia já conhece algumas adições. E você, já conhece o resultado de alguma adição de cabeça? Sem precisar contar? Aí vocês vão responder se conhece ou não. Cada um tem a sua resposta, ok? Escreva algumas adições que você consegue de cabeça, sem precisar contar. Então, aqui vocês vão colocar algumas contas de mais, algumas adições que vocês conseguem fazer sem precisar contar as bolinhas, ok? Então, vamos para a segunda folha. Agora, a Júlia quer construir uma tabela para facilitar a memorização de mais adições. Ela já iniciou o preenchimento. O que você observa nos resultados já preenchidos? Então, vamos ver os resultados preenchidos, certo? Olha só, essa é a tabela da adição, ok? Na tabela, nós temos aqui o quadro de adição. Então, nós temos aqui as linhas, igual o quadro que nós vimos semana passada, só que aquele era o quadro de números.
Então, nós temos a linha e as colunas. E aqui nós temos o sinal de mais. Então, o que acontece nesse quadro? Nós estamos fazendo as continhas de mais. Para chegar aqui no 2, o que eu fiz? 1 mais 1 igual a 2. Para chegar aqui no 4, qual soma a Pro fez? 2 mais 2 igual a 4. Para chegar aqui no 3, no 6, o que a professora fez? Qual o resultado? 3 mais 3. 4 mais 4, que deu 8. 5 mais 5. 6 mais 6. E assim por diante, até chegar no 20. Então, é 7 mais 7, 8 mais 8, 9 mais 9 e 10 mais 10. Então, vamos observar o que esses resultados aqui são a soma de quais números? Olha lá. São os resultados dos números iguais, certo? Isso é uma coisa que a gente pode observar aqui, certo? E aí, olha só, se a gente olhar, aumentou de quanto em quanto aqui, ó. 2 mais 4 mais 6, 8, 10. De quanto em quanto tá aumentando? 12, 14, 16, 18 e 20. É outra coisa que a gente vai observar. Tá aumentando de quanto em quanto, gente? De 2 em 2. Por quê? Porque a gente tem o dobro da quantidade quando a gente soma os mesmos números. Então, 2 mais 2, 4. 3 mais 3, 6. E assim por diante. Ok? Agora, no C, pinte de amarelo os quadrinhos que representam os resultados e escreva algumas adições correspondentes. Para fazer isso, a gente vai ter que preencher o quadro, ok? A Proeliana já preencheu o dela aqui, ó. Então, vamos lá. Então, a gente tem que ver aonde está o resultado do 10. E como que a Proeliana completou o quadro? Ela foi fazendo as somas, ó. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. 1 mais 4, 5. 1 mais 5, 6. 1 mais 6, 7. 1 mais 7, 8. 1 mais 8, 9. 1 mais 9, 10. 1 mais 10, 11. Então, vocês vão fazer isso com todas as linhas. Somar o número que está aqui com todos os números da linha de cima. Então, é o número da coluna mais o número da linha, ok? Depois que preencheu, então, eles pediram para pintar de amarelo os resultados das adições de 10. Como que a gente sabe qual é a adição de 10? É só olhar aqui o número 10. Toda essa coluna aqui são os resultados da soma dos números da coluna com os números da linha, somando 10, tá? 10 mais 1, 10 mais 2 e assim por diante. Então, aqui é o 10. Então, a gente tem esses resultados, essa coluna, certo? E esta coluna aqui. Esses são os resultados da soma de 10. Então, eles pediram para pintar os quadrinhos de 10 e escrever algumas adições correspondentes. Então, para chegar no 11 aqui, que conta a gente fez, ó? 10 mais 1. Então, eu ponho aqui, ó, 10 mais 1, certo? Para chegar no 11 aqui, o que conta que eu fiz? Olha que legal. 1 mais 10. 1 mais 10. Daí, eu volto aqui na linha. Para chegar aqui no 12, que conta que eu fiz? 10 mais 2. 10 mais 2. Para chegar aqui no 12 novamente, ó, que conta que eu fiz? 2 mais 10. 2 mais 10. E agora vocês vão fazer o restante, ok?
Agora vamos lá. D. Qual o resultado de 8 mais 7? Então, eu venho aqui. 8 mais 7. Então, eu encontro o resultado aqui. 15. E qual é o resultado de 7? 7 mais 8. Olha lá. Deu 15 novamente. Então, qual é o resultado de 8 mais 7 e 7 mais 8? Então, eu ponho o número 15 aqui, certo? Agora, vocês vão fazer o resultado de 3 mais 9 e de 9 mais 3. O que você percebeu a partir dessas observações? Olha lá, a gente pode observar aqui. Qual é a diferença desta soma e desta soma? Não são as mesmas quantidades? A única coisa que eu fiz, eu inverti. Eu coloquei a primeira parcela aqui, 8, mais a segunda parcela, 7. Aqui, inverti. Coloquei o 7 na frente, mais o 8. Então, não interessa qual número eu ponho em primeiro na soma. O resultado vai ser o mesmo. Então, será que o resultado de 3 mais 9, 9 mais 3 vão dar a mesma coisa? Pense um pouquinho aí e depois vocês observem no quadro. O que você percebeu a partir dessas observações? Então, a gente acabou de conversar sobre isso. G. Observe os resultados da linha azul. O que você observa nos resultados da soma com 10? Então, a gente vai observar aqui esta linha azul. Então, vocês vão fazer a observação, o que eles têm em comum, certo? E depois vocês vão responder aqui. Esse eu vou deixar vocês pensarem, tá bom? E colocar a resposta que vocês acharem melhor. Depois a gente pode voltar numa outra aula, ok? Por hoje é só, pessoal. Até mais e se cuidem, hein? Beijos da professora Eliana.